a lei de Gauss é uma lei que surgiu aí por volta de 1860 e que foi a forma com que se conseguiu pegar todo tipo de um conjunto de experiências que já existiam na época, que foi feitas pelo Michael Faraday, e que lidavam com os fenômenos elétricos e magnéticos, né, de uma forma experimental. Aí o matemático inglês, o James Clerk Maxwell, ele conseguiu utilizar as equações do que já existia na época, que era hidrodinâmica, e ele viu que o campo eletromagnético ele se comporta muito parecido com um fluido hidrodinâmico. Tá? Então, na hidrodinâmica, vocês viram física 2, por exemplo, a equação de Bernoulli, né? Vocês trabalham com campos de velocidade. Tá? Como é que é o campo de velocidade de um fluido dentro de um tubo, de uma tubulação? Então, pode ser um aqueduto, um fluido de água, pode ser um gasoduto, fluido de gás, um petroduto, né? Que é um tubo de transporte de petróleo, etc. E aí acontece o seguinte, se vocês pegarem qualquer porção do fluido, uma bolotinha do fluido, um elemento do fluido, ele vai descrever uma trajetória dentro do tubo, tá? Então, vocês podem descrever essa trajetória através de um campo de velocidade. Então, vocês pegam uma referência no tubo, um ponto de referência, traçam um vetor posição dali até a bolotinha de fluido, e ele vai ter uma velocidade, tá? Então, vocês têm um campo de velocidade. É um vetor velocidade para cada posição do espaço. E aí vocês podem traçar as linhas de fluido dentro do tubo. Tá? E vocês podem, eventualmente, calcular a vazão do tubo, que é vocês calcularem, através de uma área de seção do tubo, quantas partículas passam ali por segundo. Tá? Então, vocês calculam uma coisa que determina uma coisa que é importante nesse caso, que é quantos metros cúbicos por segundo. A vazão é medida assim, quantos metros cúbicos por segundo de fluido, né, atravessam. Tá? E, eventualmente, existem aparelhos que medem isso a cada quilômetro, né, para ver se a vazão continua a mesma. Tá? Se a vazão, por exemplo, se ele detectar que a vazão caiu, é porque deve ter algum vazamento entre uma parte e outra do tubo. Tá? Se ele detectar, de repente, que a vazão aumentou, deve ter alguma infiltração, talvez de água, alguma coisa assim. Então, eles têm que sempre verificar se a vazão é constante. Tá? Então, eles verificam isso calculando, verificando a área de seção do tubo e vendo quantas partículas por segundo passam naquela área de seção, para calcular a vazão em metros cúbicos por segundo. Agora, no caso eletromagnético, se pegou essas analogias e imaginou que o fluido eletromagnético também atravessa, só que ele não precisa de tubo, ele atravessa o espaço vazio. Tá? Ele pode atravessar o ar, o vácuo, o vidro, madeira, parede, ele atravessa qualquer coisa. Tá? A única coisa que ocorre é que a amplitude dele normalmente cai quando ele atravessa um meio material, por exemplo, uma parede. Né? Vocês estão acostumados a usar esses Wi-Fi, essas coisas, vocês verificam que se você tiver Wi-Fi em casa e eventualmente você está com o modem na sala, e eventualmente no quarto o sinal fica muito fraco. Porque tem paredes, uma série de paredes, de coisas na frente, que refletem as ondas. Né? E a onda não consegue atravessar, quando ela passa para o outro lado, a amplitude está muito baixa e eventualmente não consegue ser detectada. Tá? Então, o caso de fluido, digamos, eletromagnético, ele não tem problema com obstáculos, né? A não ser esse de cair a intensidade, a amplitude. Tá? Ele não precisa de tubos, de nada disso. Existem coisas chamadas guias de onda, que a gente vai ver depois, que podem canalizar um fluido numa certa direção. Tá? Mas eles são paredes, digamos assim, metálicas, em que a radiação, o fluido, é refletido nas paredes e o fluido é direcionado na direção do tubo, né, digamos assim. Agora, a lei de Gauss, então, o que ela vai fazer? É uma das 4 equações de Maxwell que relaciona propriedades elétricas e magnéticas em conjunto. Tá? As elétricas e magnéticas em conjunto, elas são chamadas eletromagnéticas. Ela relaciona os campos elétricos
nos pontos de uma superfície que a gente vai chamar de gaussiana, tá? Uma superfície fechada, ela relaciona isso à carga total dentro da superfície. Tá? Então, a lei é muito simples, é isso aqui. Tá? Ela vai dizer que o campo elétrico próximo à superfície, que a gente vai definir, ela tem a ver com a carga que está dentro da superfície. Tá? Então, isso que a gente vai desenvolver nesse capítulo, nessa sentença. Tá? Agora, o primeiro passo para isso é entender a ideia de fluxo. Tá? Então, fluxo, então, isso como eu já tinha dito, a gente pode calcular o fluxo da vazão de um campo de velocidade no fluido. Tá? Mas aqui, no caso, a gente vai calcular o fluxo elétrico. Tá? Então, é a vazão, digamos assim, a vazão das linhas de campo elétrico através de uma seção, uma área de seção. Tá? Então, fluxo elétrico, que a gente vai sempre representar pela letra grega grande φ, né? Então, a variação do fluxo, ele vai ser definido formalmente como esse produto escalar aqui. Ele é a componente do campo perpendicular a uma área de seção. Tá? Então, se vocês tiverem uma área de seção, o lado desse quadrado aqui, ele tem a área ΔA. Né? E o campo, ele está passando pelo espaço aqui fazendo algum desenho. Tá? Ele foi gerado por algum objeto que não se mostra aqui, tá? Alguma dessas distribuições que a gente já viu no capítulo 22, tá? Ele foi gerado aqui e ele passa pelo espaço, né? Fazendo algumas linhas, como se fosse num tubo de água. Tá? E, eventualmente, ele passa nessa seção fazendo um ângulo θ, com a normal. Tá? A normal sempre essa perpendicular. Tá? E o vetor de área vai ser sempre caracterizado por isso. O módulo dele, ele dá essa areazinha do diferencial, tá? A areazinha da seção diferencial, e a direção dele é sempre a direção normal à superfície. Tá? Então, sempre caracterizar o dA dessa forma. E a gente vai estar interessado na componente do campo na direção normal. Tá? Então, essa componente do campo na direção normal é que vai dar o fluido, a fluidez. Tá? Se ele tiver componente nessa direção, você diz que o campo está fluindo através da superfície. Tá? Se ele não tiver componente nessa direção, por exemplo, for tangente, aí o campo não está fluindo, ele está sendo, sei lá, o campo está sendo retido, né? Então, ou ele flui através da superfície, ou de alguma forma ele é retido, né? E a superfície não deixa ele passar, tá? Então, se ele for tangente à superfície, se esse ângulo for 90, ele é tangente, então ele não passa por ela, o fluido é zero, o fluxo é zero. Tá? Agora, se ele for paralelo, o fluxo é máximo. Se ele estiver nessa direção, o fluxo é máximo, cosseno de θ vai dar 1, θ é zero, né? O fluxo é máximo. Ao contrário, se ele estiver apontando para trás, e a área para frente, o cosseno aqui, o θ vai ser 180, o cosseno dá menos 1. Aí o fluxo é negativo, tá? Então ele pode ter três sinais. Ele pode ser positivo se o campo e a área estão na mesma direção. Ele pode ser zero se o campo e a área forem perpendiculares, né? E ele pode ser negativo se o campo e a área tiverem direções opostas. Então, esse caso aqui. Então, genericamente, ele é definido como produto escalar. Tá? Vocês devem ter visto já nos cursos aí de álgebra ou de cálculo 2, né? E o produto escalar é esse produto em que dá as componentes, né? Cada componente x e y, a soma das componentes x e y em termos de ângulo, módulo de um, módulo de outro, né? Vezes o cosseno. Né? A superfície em geral que a gente vai estar procurando é a superfície fechada. Tá? Então, a gente vai ver mais adiante. E o sinal do fluxo é esse que eu acabei de comentar. Tá? O sentido do campo for para fora, fluxo positivo. O sentido do campo para dentro, fluxo negativo. Campo paralelo à superfície, fluxo zero. Tá? Então, é o que está aqui, nessa superfície genérica aqui, um coraçãozinho. Né? Aí, o que se faz? Ó? A gente vai estar interessado em saber, ó, essas flechinhas azuis aqui, imagina que são as flechadas, um monte de flechinha de índio aqui, né? Atravessando esse coração, tá?
Então, os índios mandaram um monte de flechas aqui nesses corações aqui, né? E essas flechinhas são o campo, aqui supostamente uniforme, né? Um campo essencialmente uniforme, né? E gerado por algum objeto, né? Aqui na esquerda. E é aqui uma superfície genérica, e a gente quer saber o seguinte: qual é o fluxo total sobre a superfície? Para saber o fluxo total, a gente vai fazer esse artifício, ó. Vai dividir a superfície em reticuladozinhos, vai traçar linhas paralelas, ó, ao longo da superfície, tanto na horizontal quanto na vertical, em relação à superfície, tá? E onde essas linhas se unem, elas formam um quadrículozinho, tá? Cada quadrículozinho desse, ele vai se tornar um elemento de área, né? Um elemento de área na superfície, tá? Então, a gente vai querer saber o seguinte, ó, cada quadradinho desse vai ter um vetor normal para fora, tá? A gente sempre vai estar preocupado com o vetor normal para fora, tá? Para fora da superfície, tá? Qualquer superfície em geral, a não ser aquelas superfícies esotéricas da matemática, elas têm uma normal apontada para fora, tá? Então, o vetor normal sempre vai ser o gradiente da superfície. Se você já calcular o gradiente sempre aponta para fora de uma superfície, tá? E a gente vai estar interessado em saber o ângulo que as linhas de campo fazem com esse elemento de superfície em cada ponto, tá? Então, aí aqui tem uns destaques aqui, por exemplo, essa pedacinho aqui, ó, que tá, não dá para ver direito, fez um destaque aqui, ó. O elemento de área está para trás, né? Para a esquerda, né? Mas fazendo um ângulo de 90 com a superfície, perpendicular à superfície, ok? Agora o campo passa fazendo um ângulo qualquer aqui com essa superfície. E a gente vê que esse ângulo aqui é maior que 90. Como o ângulo é maior que 90, vocês lembram que o cosseno, na região entre 90 e 180, o cosseno é negativo, né? Então, esse produto aqui vai dar negativo, ó. Vai dar módulo desse, vezes o cosseno de um ângulo maior do que 90. Então, vai dar negativo, ó. Então, nessa situação 1, o fluxo é negativo, ó. Os campos têm a componente perpendicular, está na direção oposta. A componente perpendicular dele é essa de cá, essa de baixo, está na direção oposta ao elemento de área, tá? Agora, aqui já é o contrário. Situação 3, destacada aqui, olha, o campo, a normal perpendicular à superfície, e o campo, ó, passa nesse ponto fazendo um ângulo entre 0 e 90, tá? Um ângulo menor que 90, esse ângulo aqui, tá? Então, entre 0 e 90, você sabe que o cosseno é positivo, tá? Então, vai dar, ó, o fluxo seria o módulo desse, vezes um cosseno positivo. Então, o fluxo, ó, situação 3, positivo. E na situação aqui 2, essa situação, as linhas de campo, você veja que elas passam tangentes. Estão tangentes à superfície, tá? Então, o destaque aqui, eu mostro, ó, a normal perpendicular à superfície, né? Mas o campo, ó, passa tangente, fazendo exatamente 90 graus, ó, com a normal, tá? Campo tangente à superfície, 90 graus com a normal. Então, nesse caso, o produto escalar dá zero. Módulo desse, cosseno de 90 dá zero, tá? Então, procurem guardar essas três situações, né? É uma série de exemplozinhos, exercícios, sempre vão pedir para vocês decidirem essas situações, tá? Então, para onde o campo está apontando, e a normal, para vocês saberem se o fluxo é negativo, positivo ou nulo, tá? Então, se for tangente é nulo, para dentro negativo, para fora positivo, ok? O fluxo total vai ser a soma de todos esses quadradinhos aqui, tá? Então, o somatório desses quadradinhos no limite diferencial vai formar o que a gente chama de integral de superfície, que é isso aqui, ó, tá? Essa integral aqui, ó, o círculo cortando a integral, quer dizer que é uma integral fechada, tá? E se vocês já chegaram a ver isso no cálculo 3, já deve? Bom,
sei se vocês estão fazendo agora, devem estar fazendo, né? Mas isso está um pouco mais adiante. Mas a gente vai definir essa integral de uma forma um pouco assim, só efetiva, tá? Porque a gente não vai precisar calcular os detalhes matemáticos dela, tá? Vocês vão ver que o cálculo dela é relativamente fácil nas situações que são de interesse, tá? Agora, no cálculo 3, se vocês devem fazer a teoria formal, aí vocês vão ver que é muito complicado calcular isso, tá? Vocês vão ter que saber definir matematicamente a superfície, tá? Aí vamos fazer uns cortes aqui para projetar no plano XY, por exemplo. Aí saber no plano XY qual é a região de integração, o domínio, tá? Integração. E aí vocês vão especificar curvas, né? Em X inferior e superior. E entre essas curvas é que vocês vão calcular as integrais, tá? Aí tem que parametrizar essa superfície com dois parâmetros, né? Por exemplo, U e V, né? E variando esses parâmetros, vocês cobrem a superfície inteira, tá? Então, o cálculo 3, se vocês não viram, devem estar vendo, eles vão fazer esses cálculos de forma precisa, eles são bastante complicados, tá? Não são difíceis assim, mas eles têm uma complicação razoável, tá? A gente aqui não vai ter essas complicações todas, porque a gente vai usar um artifício, e é o seguinte, a gente vai achar uma superfície, aí vai se chamar gaussiana, né? Em que esse campo aqui, ó, em cima dela, ele é constante, tá? E também, ó, ele aponta na mesma direção do elemento de área. Olha só, vai ser uma moleza. A gente vai procurar uma superfície que ele é constante, o módulo, e aponta na direção do elemento de área. De modo que esse produto escalar fica simplesmente Ezinho vezes dA, sem os vetores, né? E como ele é constante, ele sai da integral. Saindo da integral, vai restar somente a integral, uma integral simples da área de superfície da superfície gaussiana. Normalmente, uma superfície que a gente sabe mexer com ela. Pode ser uma esfera, um cilindro, um cubo, né? Então, a gente sabe de antemão a área de superfície dela. Então, o cálculo vai ficar trivial, tá? Então, quando a gente achar a superfície correta, vocês vão ver que essa integral aqui fica banal, tá? Agora, no cálculo 3, aí vocês vão ver calcular realmente de forma rigorosa, né? Então, não é o caso da gente aqui. Bom, então, a lei vai vir mais adiante. Antes de definir a lei, a gente precisa ver mais algumas propriedadezinhas aqui do fluxo, tá? A lei tem a unidade, né? Que é de campo metro quadrado, né? Então, o campo é Newton por Coulomb, a área é metro quadrado. Então, essa... Agora aqui, ó, aqui tem um outro exemplo mais assim, mais real, tá? É o fluxo através de uma superfície cilíndrica, que é muito fácil, tá? Isso a gente vai, várias vezes vai voltar a isso, tá? Aqui, se vocês imaginam que tem um campo paralelo à direção x positiva, uniforme, né? Aqui, campo paralelo, campo uniforme, né? Aí quer saber qual o fluxo do campo através do cilindro, o fluxo total, né? Então, isso aqui é moleza. Vocês têm um cilindro, vocês têm uma tampazinha esquerda, né? A área é πr2, né? Tampa esquerda. O elemento de área está para trás, mas o campo, ó, por hipótese, está para frente. Ó. O campo é uniforme para a direita. Então, nesse caso, o fluxo é negativo e vai dar quanto? Ó? O campo é constante, né? O módulo. Vai sobrar só a integral de dA. A integral de dA é simplesmente a área de superfície, a área dessa tampa do cilindro. Então, vai ser quanto? Ó? Vai ser A, o Azão. Tá? Então, o fluxo aqui vai ser quanto? Nessa tampa. Vai ser Azão Ezinho negativo, menos Azão Ezinho. Tá? Aqui no corpo do cilindro, na parte lateral do cilindro, essa parte toda aqui, tá? Em qualquer ponto, ó, o campo é tangente à superfície. Ó. As linhas passam paralelas, tangentes. Tá? O vetor normal vai estar sempre para fora, tá? Então ele vai fazer sempre 90 graus. Tá? Então cai na situação, ó, em que é identicamente nulo. Tá? O fluxo é zero. O campo é paralelo à superfície, ou perpendicular ao normal,
dá zero. Tá? O corpo também não contribui com nada. Tá? Agora, a parte da frente, o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário da parte de trás. Né? O elemento de área está sempre para fora e o campo também está para fora. Tá? E ele é constante. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? O produto escalar dá simplesmente Ezão vezes o dA. E como o Ezão é constante, ele sai da integral aqui, ele sai dessa integral, e acontece aquela situação que eu falei. O Ezão é constante, paralelo ao dA, então ele sai fora da integral. Tá? A integral fica simplesmente a integral do dA puro. Tá? A integral do dA puro é a área da superfície envolvida, a superfície C. Também é πr2. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O fluxo na parte direita é Ezão vezes A, o fluxo na parte esquerda é menos Ezão vezes A. O fluxo total dá o quê? Dá zero. Tá? Então, ele faz aqui os detalhes aqui. Tá? Ó. Esse é sempre o passo mágico que vai tornar fácil utilizar a lei de Gauss, onde é possível ela ser aplicada. Tá? A questão só é de achar a superfície correta, tá? Gaussiana. Tá? Ó, então, o que vai acontecer? Ó? Divide em A, B e C. Tampa esquerda, corpo do cilindro, tampa direita. Tá? Aí faz aqui os detalhes. Tampa esquerda, menos EA. Aqui ele pegou logo a outra tampa, em C, ó, tampa direita, mais EA. E a área lateral. A área lateral, 90, zero. Fluxo total, menos EA, mais zero, mais EA, zero. Resposta. Ok? Acho que está bem claro, né? Acho que não tem nada confuso nisso, né? Ou seja, que a ideia é nova, mas é só questão de vocês assimilarem um pouco, pensar bem, depois vocês leiam com atenção, né? E pensam um pouquinho nela, né? Então, isso aqui acho que é bem evidente, né? Esse aqui, ó. 23.2, ó, ele quer calcular o campo o fluxo de um campo não uniforme, tá? Os campos não uniformes são os que dão fluxo não nulo, positivo ou negativo, tá? Qualquer campo uniforme, através de uma superfície fechada, o fluxo é sempre zero, tá? Agora, esse caso aqui, o que ele pega? Ó, um campo que varia com x, ó. 3 unidades vezes x, ó, na direção do unitário i, e 4 unidades em j, constante. Tá? Então, em j, ele é uniforme, a gente já tem informações importantes sobre isso. Qualquer fluxo j, total vai ser zero. Tá? Agora, em x, ó, ele varia com a coordenada. Tá? Então, ele quer saber o seguinte, ó, dado esse cubo aqui, a superfície gaussiana vai ser um cubo. Esse cubo de aresta 3. Ó. O cubo tem área... o cubo tem área 4, né? 1 para 2, né? 2 quartos. A área é 4 centímetros quadrados. Tá? Então, ele quer saber o seguinte, ó, o campo é representado dessa forma. Ó. Ele tem uma componente J constante e uma componente X que depende do valor da coordenada X. Tá? Então, o que acontece? Vocês têm que calcular ó, o campo ó, sobre essa superfície aqui, ó, um cubo. Então, eles têm as normais para fora em todas as direções. Tá? Tem as normais para fora em todas as direções. Aqui, tá? Então, ele tem a normal. Tá? Então, vocês têm que calcular o que é pedido aqui. Ó. De início, ele só pede, ó, ele quer calcular aqui ó, qual é o fluxo através da face direita, face esquerda, face superior. Tá? Depois, mais adiante, a gente vai fechar o cubo. Mais adiante, depois da lei de Gauss. Então, aqui, ó, você só tem que observar. São essas três figuras. Ó, tá? Ó, na direção X, o campo, a gente sabe que ele não é uniforme. Tá? E agora, o que é mágico aqui? Ó? Essa face toda aqui ó, vai estar na posição ó, x igual a 3. Ó. A face, essa posição x aqui igual a 3. Né? Agora, a outra face ó, vai estar na posição x igual a 1. Tá? Então, assim, embora o campo varia com x,
Se vocês pegar a posição onde está essa face aqui, todos os valores x vão ser iguais, independente de y e z. Agora, y e z não entram na conta, tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer aquela coisa mágica lá. Ó. Quando vocês forem calcular a integral de superfície nessa superfície aqui, o campo vai ser constante e paralelo ao dA. Tá? Ele vai sair de dentro do dA. Mesma coisa acontece na esquerda, só que o valor do x aqui é 1. Tá? O valor x é 1 e o campo está para a direita e o dA está para a esquerda. O fluxo é negativo. Esse é negativo, esse é positivo. Para cima, só essa superfície aqui. Ó. Também vai ser fácil, porque o campo é constante, paralelo. Tá? Vai ser simplesmente multiplicar o campo pelo valor da área. Tá? Então, esses cálculos são feitos aqui. Tá? Vocês olhem com detalhe. Ó. Aí vocês têm que aprender, não aprender, mas exercitar, né? Fazer esses produtos de forma mais formal. Tá? O E e o dA são I e J, né? O dA é DAI, né? E fazendo aqui, ó, I dá 1, IJ dá 0. Né? E esse aqui, ó, deu 3xDA. Agora, essa aqui, ó, é que vai acontecer aquele passo que é típico da lei de Gauss. Ó. O valor x em cima da face do cubo, que está na coordenada x igual a 3, é constante. Ó. Aí ele sai da integral. Ó. Sai da integral, fica 9. 9dA. Agora, o dA, integral de dA, vai dar a área de superfície do cubo, que a gente sabe que é 4 metros quadrados. Então, resumo da história, é só multiplicar. Ó, 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36. Ó. Então, a resposta da direita, 36. A esquerda é a mesma coisa, só que em vez de a coordenada ser 3, vai ser 1 e é negativo, porque o produto escalar é negativo. Tá? Ó, dA vai ser menos dA na direção Y. Então, ó, vai dar 3 vezes 1, 3, vezes 4, 12, negativo. 12 negativo. E o fluxo para cima é mais fácil ainda. Para cima. Aqui é IJ, o dA está para fora, J. I vezes J dá 0, né? JJ dá 1. E aqui vai dar 4 integral de dA. O dA é 4 vezes 4, 16. Tá? Então é isso, pessoal.